Olá pessoal, eu sou a professora Riviane Belchior e nós vamos dar início ao vídeo de número 4, referente à unidade 04, da disciplina de Contabilidade Introdutória. Os assuntos abordados aqui serão o tratamento dos estoques. Nós vamos falar um pouquinho sobre a modalidade dos estoques, classificação dos estoques, tipos, tá? Classificação contábil destes, bem como os métodos de avaliação dos estoques das organizações. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de materiais, certo? A contabilidade, atualmente, por estar diretamente dentro da empresa, ela apura resultados antes não conhecidos por ela, como, por exemplo, a formação do preço de custo dos seus produtos, está sendo cada vez mais exigido e acompanhado pelo fisco, a questão e o tratamento dos custos nas empresas. Mas, muito além de atender às exigências fiscais, é importante, pessoal, a empresa ela identificar e mensurar os custos para verificar, tá, o que é que ela consegue reduzir ou melhorar em relação a isso, trazendo um custo-benefício também para os clientes e para a própria empresa. Por que isso? Porque ele é parte integrante do preço de vendas. Na verdade, eu jamais posso precificar alguma coisa se eu não souber quanto ela custa. Então, o estudo pelo custeio dos produtos, eles têm sido cada vez tido com mais afinco. Por quê? Porque se eu puder identificar algum elemento que eu possa eliminar ou reduzir a sua incidência dentro de um processo de fabricação, eu vou, consequentemente, reduzir o custo daquele produto acabado. E eu reduzindo esse custo, eu posso também reduzir a minha parcela no preço de vendas, me tornar mais competitiva, ter maior visibilidade quanto aos meus concorrentes e ter o que todo mundo quer, um aumento nas lucratividades, né, nas receitas operacionais da organização, tá? Então, essa unidade ela tem o objetivo de fornecer um conhecimento teórico voltado para a avaliação dos estoques dos produtos, dos materiais envolvidos no processo produtivo, identificando que sem um acompanhamento direto, tá certo, dos envolvidos nessa força-tarefa, fica muito difícil encontrar soluções, tomar decisões, realizar investimentos, sem ter informações confiáveis que possam nos auxiliar nessa tarefa tão difícil. Por que nós vamos, por que a gestão dos estoques, a avaliação dos estoques, ela é importante para a gestão dos custos? Porque quando a gente fala de custos, nós falamos basicamente de 3 elementos: mão de obra envolvida nessa transformação, os insumos ou os materiais diretos que participam, né, diretamente na composição do produto acabado, e o terceiro elemento são os gastos gerais. Entram aí a energia, depreciação, aluguel do espaço físico, né? Salários de supervisores de produção, enfim. São os demais gastos que incidem na fabricação, ou seja, que eles ocorrem independente do número de unidades produzidas, por exemplo, né? Então, eles incidem na fabricação, só que não de forma direta, indireta, ok? Então, os insumos, os materiais diretos, eles são parte integrantes do custeio de qualquer coisa, de qualquer produção. Então, vamos começar falando sobre a classificação desses materiais. Os materiais, eles são objetos utilizados no processo de fabricação, podendo ou não entrar na composição do produto. Eles podem ser classificados como matéria-prima, que é o material principal, entra na composição do produto final, sofrendo a transformação no processo de fabricação. Exemplo de matéria-prima é o tecido na fabricação de roupas, a madeira na produção de mesas, o queijo na produção do leite, né, e etc e tal. Aliás, o contrário, né, o leite na produção do queijo, certo? Material secundário são aqueles materiais que complementam a matéria-prima. Por exemplo, na fabricação de roupas, para fabricar um vestido, eu preciso só do tecido? Não, eu preciso da linha, do zíper, do botão, certo? Então, eu preciso de outros componentes, de outros materiais
que eu vou agregar na matéria-prima para fazer a composição do produto final. Então, esse material, ele é chamado de material secundário. O que é que diferencia? É a parcela com que ele complementa o produto acabado. Então, eles participam, mas numa parcela menor, certo? Temos também os materiais de embalagem e os materiais auxiliares, os de embalagens. A gente chama eu costumo chamá-los, pessoal, da roupinha do produto. É o saco, é a caixa, é a lata, né? É onde eu vou acondicionar o produto para que ele possa chegar até o consumidor final, certo? É onde eu vou armazenar o produto. Então, pode ser caixa de papelão numa indústria de imóveis, sacos plásticos na indústria de confecções, certo? Materiais auxiliares são todos os materiais que, embora necessário ao processo de fabricação, eles não entram na composição do produto. Por exemplo, na indústria de imóveis, são as lixas, as estoupas, a graxa. Para a indústria de confecção, são as facas utilizadas para o corte dos moldes, né, dos tecidos. Em uma indústria de massa de alimentício, a manteiga utilizada para untar as assadeiras, as formas, as toalhas de papel, certo? Então, são materiais que, certo, sejam necessários para o processo, eles não entram na composição do produto acabado. Então, eles têm essa classificação de materiais auxiliares. Os tipos de estoques. Estoques de matéria-primas, MP, produtos em processo, PE, produtos acabados, PA. Matéria-prima são os materiais básicos necessários para a produção do PA. Todas as empresas têm um tipo de estoque de matéria-prima. Em processo é aquele cara que nem está na fase bruta, como a matéria-prima, mas também não está na fase de conclusão, como o PA. São os materiais que estão sendo utilizados, né, no processo fabril, são em geral parcialmente acabados. Então, é aquele vestido que não ficou pronto, né? É aquele componente alimentício, né? Massa, espaguete, não sei, biscoitos, que não foram concluídos. Não estão ainda na fase bruta, como o trigo, já foram acondicionados alguns insumos, alguns ingredientes, mas ainda é como se fosse a massa descansando. Pronto. Já ouvi muito essa expressão, né? Do pessoal que trabalha com alimentos, né? Então, está ali aguardando a massa, está ali descansando, aguardando para começar a fabricação do biscoito, da bolacha, enfim. Produtos acabados são os itens que já foram produzidos, ainda só não foram o quê? Vendidos, mas estão completamente concluídos. Na questão do custo, pessoal, temos alguma diferenciação? Sim, em cada uma dessas etapas de estoques, certo? Custo do material. São todos os gastos necessários para tornar o material direto disponível para uso, segundo o Aparecido Crepaldi, certo? Quando uma empresa adquire um material direto para ser utilizado na fabricação do produto, eles, se forem recuperados, são deduzidos do valor total da nota fiscal. Caso contrário, farão parte do custo deste, né? Então, os procedimentos acontecem com a compra do material secundário e embalagens. Transferência dos custos aos estoques. Nós temos o material direto, que quando não temos o valor exato desse insumo, nós temos que fazer a formulazinha de apuração. Estoque inicial mais compras menos o estoque final. Custo do produto produzido, nós deveremos somar os 3 elementos, né? Que é a mão de obra direta, material direto e os gastos gerais de fabricação. Produtos em processo, nós temos o CPA, que é o custo do produto acabado. Ou seja, nós vamos elencar aqui o custo do estoque inicial de produtos em processo, mais o custo da produção, menos o estoque final de produtos acabados, certo? Produto acabado é quando ele está acabado, porém não foi o quê? Vendido. Então, o estoque inicial de PA mais CPA menos o estoque final. Então, essas formulazinhas são as fórmulas de apuração dos estoques, certo?
Controle dos estoques. Quando é que é feito? Bom, o controle do estoque, pessoal, ele abrange as atividades de planejamento, organização, controle e fluxo dos materiais. Em outras palavras, a movimentação, tá certo? E o armazenamento das matérias-primas, dos produtos, né? Ferramentas e equipamentos utilizados, tá? Para registrar a quantidade e o tipo de insumos. Então, por que fazer? Bom, fazer o controle dos estoques não é uma opção, tá? Se torna, na verdade, uma obrigação. Todo gestor, ele deve conhecer, pessoal, o que é que ele tem dentro de casa, tá? A quantidade que ele tem. Não só para otimizar o espaço físico, tá certo? Mas também para, no caso, se chegar alguma encomenda, ele saber se ele pode atender ou não, se ele tem o suficiente, tá? Para produzir, para dar continuidade às suas atividades produtivas. Então, ele também deve saber pelo estoque, né? O que é que gira mais? Melhora aí a comunicação entre as áreas de compra, de vendas e de logística, certo? Redução de perdas, produtividade de forma geral. Tudo isso eu registro onde? Eu registro no inventário. O livro do inventário, ele é obrigatório para todas as empresas. Tem o objetivo de registrar todas as mercadorias em estoques quando do levantamento do balanço. As empresas, elas escrituram no livro, no final de cada, né, ano calendário, os valores e as especificações que permitem a perfeita identificação das matérias-primas, dos produtos intermediários, né, dos produtos manufaturados, dos produtos em fabricação. Então, as empresas, elas podem adotar dois tipos de inventário, que é o inventário periódico ou o inventário permanente. E ela faz esse levantamento através da ficha de estoque, certo? Nós vamos apresentar também ainda na aula de hoje essa ficha. Bom, o inventário periódico, tá certo? É quando nós utilizamos a contagem física. É preciso realizar um levantamento físico, tá certo? Ele é adotado pelas empresas de pequeno e de médio porte. Então, eu faço isso toda vida que eu tiver uma modificação na minha quantidade. E eu faço isso através da formulazinha de apuração. Estoque inicial, mais compras, menos o final. Conforme nós tínhamos apresentado nesse slide aqui, certo? Então, é a mesma formulazinha de apuração dos estoques. Isso para o periódico, certo? Para o permanente, há um controle, né, melhor sobre os insumos, certo? Ele pode ser feito através dos 3 métodos, PEPs, WEPs e médio, nós vamos falar dele já já, tá certo? E ele é feito a cada operação realizada, podendo ser de entrada ou de saída, tá? Os métodos de avaliação são esses 3, PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, usa o custo do lote mais antigo, do PEPs, quando da venda da mercadoria até que se esgote. Na quantidade desse estoque, parte o segundo lote mais antigo e assim sucessivamente. Ou seja, pelo PEPs eu vou estar sempre fazendo uma avaliação pelo meu custo mais antigo, já que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Consequência disso, pessoal, é que eu tenho um resultado operacional maior, se o meu custo é menor, certo? Já o EPS é o contrário, o último que entra, primeiro que sai. Então, por esse método, o que é que acontece? Eu tenho um custo maior, consequentemente, o meu lucro é menor. Esse método, pessoal, ele não é aceito pela legislação do imposto de renda. Por quê? Porque ele é tendencioso a dar uns resultados menores, já que o último que entra na nossa economia, né, no tipo de nossa economia,
são os custos maiores. O mais utilizado é o custo médio, que ele calcula uma média ponderada móvel, certo? Por cada movimentação ocorrida dentro do período auferido. Nós trouxemos aqui alguns exemplos para que a gente possa realizar o controle e você verificar. A ficha de estoque, ela tem esse formato aqui, ó. São 3 colunas, colunas de entrada, colunas de saldo, colunas de saída. Nós colocamos aqui uma movimentação pequena no sentido de você poder identificar, certo? As 3 variações comentadas no slide anterior. Então, a gente vai começar, pessoal, trabalhando pelo método do PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai, certo? Então, ele está dizendo aí pra gente que o estoque inicial nessa data, ó, 1º/6, né, era composto de 50 unidades, tá aqui a quantidade, ó, 50 unidades, certo? O valor que ele comprou cada uma delas, R$50, certo? Ou seja, 50 unidades, né, avaliadas em R$50, vai nos dar um total aí de quanto? De 2.500. Isso é o que nós temos no estoque atualmente, certo? Na primeira semana do mês, nós fizemos uma compra de 20 unidades a R$60 cada. Então, se eu tenho 20 unidades vezes R$60 cada uma, quanto é que foi o total da minha entrada? 1.200, certo? Nesse período não tivemos nenhuma saída. Quanto é que ficou no meu estoque? 50 unidades a R$50, no total de 2.500, certo? Mais o lote de número 2, ou seja, o último que entrou, que foi de 20 a R$60, um total de 1.200. No dia 18/6, ele fez uma outra compra de 15 unidades ao valor de 70. Perdão, 15, tá aqui o resultado, né? Então, R$15 vezes, 15 unidades vezes R$70, 1.050. Tá? Nada de saída. Aí, aqui no estoque, eu vou copiar, porque será o mesmo, a gente vai só acrescentar o estoque de número 3, que é de 15, aqui 70, 1.050, certo? No dia 28, nós tivemos uma venda, nada de entrada, ó. Nós tivemos uma venda de 20 unidades. Não é o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, então 20, ó, vou tirar de onde? Do primeiro que entrou, 20 a 50. Custo da mercadoria, 1.000, que saiu, né? Eu tinha 50, tirei 20, fiquei com quanto? Com 30. Qual o custo? 50. 1.500. E os outros dois? Só repete. Não dá, vai. 20. E aqui, 15. Sessenta. 70. 1.500. Aí vem 1.200. 50. Então, qual foi o total do custo da mercadoria que saiu? 1.000. Se eu perguntar para você o que é que você tem no estoque, você vai somar. Eu tenho 30 atualmente, né? 20 com 15 dá 65, total em unidades físicas, avaliadas em quanto? Vamos ver. 1.500
mais 1.200 mais 1.050. É isso? Vamos ver de novo. 1.500 mais 1.200 mais 1.050. Dá 3.750, certo? Então, esse é o teu resultado final. Pelo PEPS. Vamos fazer a mesma questão agora pelo EPS, para a gente observar as diferenças, certo? Então, até aqui, pessoal, ó, dá para fazer tudo por aqui, porque só vai modificar quando tiver uma saída, né? Então, até aqui tá tranquilo. Não, peraí. Pronto. Até aqui tá tranquilo, né? Mesma questão? Então, ó, estoque inicial, 50 de 50. Dia 5/6, 20 ó, a R$60. 1.200, tá aqui, estoque 1 e 2. No dia 18, ó, 15 a 70, tá aqui, ó, 1.050. Então, tá aqui os 3 estoques. Só que agora ele quer R$20. 20 unidades, perdão. Né? Pelo EPS, último que entra, primeiro que sai. Então, a primeira coisa que vai sair aí, pessoal, é o estoque de número 3. Então, vão ser 15 unidades a 70. Qual é o valor? 1.050. Só que eu não quero 15, eu quero 20. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar mais 5, certo? Só que agora de quanto? Lote 2, né? De baixo para cima. Então, 60. 5 vezes 60. 300. Né? E aí, quanto é que ficou aqui? Bom, ficou os 50 de 50, né? 2.500. Eu tinha 20, tirei 5. Fiquei com quanto? Com 15. 15 a quanto? A 60. Oh, perdão. 15 a 60. É isso? 15 vezes 60, 900. E o demais, professora? Bom, os demais nós utilizamos, certo? Que foi o lote número 3, nós utilizamos todo. Então, o que aconteceu? Aqui eu vou ter um resultado, né, de saída de 1.350. Quantas unidades? 65 eu fiquei. Só que agora avaliados em quanto? 3.400. Certo? Então, bora ver lá. Saída no PEPS, eu disse para você que ia ser menor. E foi? Bora ver se foi. 1.000. Olha pelo EPS. 1.350. O custo foi maior no EPS. O resultado no PEPS, eu não disse que era maior? 3.750. Olha o resultado no EPS. 3.400. Mesmo número de unidades, ó, 65, 65. Então, realmente, pelo EPS, o custo é maior e o resultado operacional é menor, certo? Agora, vamos fazer a mesma questão com a média ponderada. A média ponderada, pessoal, é quando eu faço uma média a cada movimentação, tá? Então, ó, eu fiz uma movimentação no estoque inicial, certo? Já comecei, ó, com o mesmo meu estoque. No dia 6, eu fiz uma compra, não foi? No dia 5/6, eu fiz uma compra, ó, tá aqui ela.
No dia 18 eu fiz uma outra compra, ó, tá aqui ela. Vamos só lançar para atualizar a ficha. E aqui eu quero uma saída de 20, é assim? Ó, eu tinha um custo de 50, comprei a 60. O que é que eu vou fazer aqui? Média número 1. Então, bora lá. Média 0,1. Como é que eu faço a média ponderada? Eu somo os valores, 500, mais 1.200, certo? E vou dividir por quem? Por 50, mais 20. Então, vai ficar 3.700 dividido por 70. Dividido por 70, eu vou ter um custo médio de 52,85, certo? Então, o que é que eu vou ter aqui agora? Eu vou ter 70 unidades a um custo de 52,85, certo? Me dando um total aqui de 10.700. Eu tinha 52,85. Agora eu comprei a quanto? A 70. Então, teve alteração? Teve. Média 0,2. Tá? Então, vamos lá. 3.700 mais 1.050 dividido por 70 mais 15. Então, eu vou ter 4.750, não é isso? Dividido por quanto? Por 85. Tá certo? Vamos ver lá. 4.750 dividido por 85. Dá 55,88. Então, bora pra cá. Eu tenho 85 vezes 55,88, que vai dar um resultado de 4.750. É que eu tô precisando de 20. 20 a quanto? 55,88. Não é isso? 55,88 vezes 20. Vai dar um total de saída de 1.117,60. Aí eu vou ficar com 65 a 55,88, que vai ficar um total de quanto? 65 vezes 55,88. Um total de 3.632,20. 632,20, exatamente. Então, ó, pelo médio, certo? Nem ficou tão alto quanto o PEPS, ó, 1.117, e nem tão baixo, ficou intermediário. O resultado operacional dele, ó, 3.632, nem tão baixo quanto o PEPS e nem tão alto quanto o EPS. Então, o custo médio é aquele que pondera, né? Como o próprio nome diz, média ponderada móvel, tá? E ele é o mais utilizado, pessoal, nas indústrias, certo?
Para a gente concluir a aula, nós vamos falar sobre o tratamento contábil, certo? Das perdas. Muito comum ocorrer perdas no processo produtivo, no decorrer. As perdas normais são aquelas que fazem parte do próprio processo. Por exemplo, fabricação de tecido, né? De uma peça, um problema do corte, tá certo? Tratamento térmico, então super comum ele diminuir um pouco no corte de alguns retalhos de tecidos. Então, desta feita, as perdas normais são classificadas como custo do produto. Anormal seria um desabamento, um incêndio, certo? Algo atípico e involuntário. Vou lançar onde? As perdas anormais, nas despesas daquele exercício, tá? E o tratamento contábil dela, nós temos 3 grandes categorias, certo? Conforme Eliseu Martins. Nós temos os coprodutos ou produtos conjuntos, que são produtos resultantes de um processo de uma produção conjunta, cuja maior característica no faturamento, né, tem uma consideração significativa para a empresa. Também são chamados de produtos principais, como por exemplo a carne no abate do gado, certo? Subproduto, seu valor comercial é pequeno e ele normalmente deriva da atividade principal. Utilizando o exemplo do gado, nós temos os ossos, chifre, cascos, né? Então a importância dele é secundária. Tanto o coproduto como o subproduto caracterizam-se pela possibilidade de comercialização, que é diferente das sucatas, que elas não têm comercialização garantida, ou seja, sua venda ela é incerta, tá? E são produtos que emergem da produção, que em estado normal ou com defeitos, né? Ou estão estragados, alguma coisa desse tipo. Então, aqui são mais algumas características e aqui a representatividade no faturamento. Coproduto é alto, subproduto baixo, sucata também é baixo, certo? Então, esse foi o nosso desmembramento da unidade número 4, que fala sobre os estoques, tratamento dos estoques. Espero ter contribuído, pessoal, para o aprendizado de vocês ao longo de todos esses vídeos, dessas disciplinas, né, de introdução à contabilidade. Vocês podem estar recorrendo aos tutores para tirar as dúvidas, bem como baixar o e-book dessa unidade. E segue também este material como forma complementar, certo? Sejam todos muito bem-vindos à Uniateneu, ao EAD da Uniateneu. Quero parabenizá-los pela escolha e estamos aqui à disposição no que for possível para ajudá-los, né, nessa carreira profissional de vocês, na busca, né, pela imersão no mercado de trabalho de forma cada vez mais representativa, ok? Desejo a todos bons estudos, pessoal, e até mais.